Bom dia a todos, sejam bem-vindos no primeiro podcast da 55. Sou o Hugo, cofundador e CEO da 55, hoje com o André, meu cofundador, e vamos contar para vocês hoje os grandes passos da nossa jornada. Prazer, meu nome é André Vetter, CBO e cofundador da 55, uma empresa que a gente fundou em 2017, onde a gente vai contar um pouco da nossa história e trajetória até hoje. Quando criamos a 55, a gente não tinha nada de tech, então criamos uma empresa que era uma consultoria e com um viés muito financeiro. Então chegamos à conclusão com nossos trabalhos respectivos que tinha uma carência muito grande de crédito dentro do segmento de tecnologia e queríamos criar uma solução que atendesse às startups. Só que no começo foi simplesmente uma consultoria. Você lembra do primeiro nome, que era Access 55 Consultoria? Lembro, lógico. Então, a gente atendia via mandato de consultoria essas empresas e resolvemos montar um fundo no começo, que era um fundo para empresas de software, e aos poucos pivotamos para esse modelo mais de crédito e menos de consultoria, e só num segundo momento veio essa camada de tech. Mas você conta aí as tuas lembranças do começo, quando a gente não tinha nada nem de fundo, nem de tech. Foi engraçado, né? A primeira vez que a gente se juntou, na verdade, a gente realmente se juntou para fazer uma consultoria para as empresas de tecnologia. E o Hugo já trabalhava, na verdade, com isso, fazendo consultoria para algumas. Eu estava começando a entrar nesse segmento, depois de ter trabalhado em um fundo de venture capital. E a gente chegou a essa conclusão, né? Então, fazendo consultoria principalmente para captar recursos lá para empresas de tecnologia, faltava realmente no mercado uma outra opção, né? Que foi quando a gente começou a olhar para opções ao venture capital, e daí a gente chegou no primeiro nome do que é o que a gente estava fazendo hoje, que era literalmente venture capital alternativo. E no fundo, a gente queria fazer uma solução de dívida, né, para que a gente pudesse ajudar os empreendedores a serem menos diluídos, ou seja, não perder participação em diversas rodadas, etc., né. Bem no modelo consultivo, no começo, a gente começou a buscar entender o que acontecia em mercados que já o venture capital era mais maduro, né, e as empresas de tecnologia já tinham feito diversas rodadas de captação e já tinham enfim, outras oportunidades. E foi ali em 2017 que a gente pensou em fazer um fundo de Venture Debt, na verdade, né? Então a gente começou fazendo um fundo de Venture Debt, a gente fez bastante apresentação, estudou muito sobre o assunto e fez diversas palestras, né? Porque era um mercado muito novo, pouca gente sabia o que era Venture Debt naquela época ou o que seria uma dívida para uma startup. Então a gente precisou começar educando o mercado, né? Você lembra das palestras, apresentações, tudo que a gente fazia sobre Venture Debt em 2017? Então, a gente era uma das primeiras casas a abordar o tema, e aos poucos a gente foi pivotando. Então, de Venture Debt a gente foi para financiamento de empresas de SaaS, não? De software como serviço, e aos poucos a gente criou muitos controles com base tecnológica para aquelas operações de software. E aos poucos a gente olhou o mercado de fora e a gente viu que esse modelo mais de revenue-based finance era muito mais interessante e escalável do que o venture debt. E esse modelo com uma camada de tecnologia muito forte, tanto para originar quanto para processar esses financiamentos, era um modelo muito mais atrativo, e é nosso modelo de hoje. Perfeito. Quando a gente começou, né, então a gente realmente não tinha um modelo, a gente percebeu que o Venture Debt em si, ele era algo que não era escalável, né? Então ele demandava, assim como para talvez fundos de Venture Capital, bastante análise e uma linha muito estruturada em si. E a gente decidiu, foi em 2018, na verdade, né, pivotar para um modelo de fintech, realmente um modelo escalável, onde a gente conseguia replicar o mesmo produto para diversas empresas e analisar as empresas de maneira bem similar, né? Então, maneira realmente escalável. E foi engraçado, porque realmente quando a gente começou, a gente talvez tinha só o canal,
né? E acho que muita empresa começa por aí, por ter um canal com os seus clientes, e o nosso canal era isso, de tecnologia. A gente já trabalhava nesse setor faz tempo, né? Então você conhecia bastante empreendedor, eu conhecia bastante fundo empreendedor, e nada mais foi do que a gente realmente perguntar para esses empreendedores o que faltava na vida deles, né? Então, o que faltava em termos de recurso para conseguir escalar o negócio deles. E alguns já entendiam que existia essa necessidade de dívida e perguntavam isso para a gente. Óbvio, ninguém foi lá e falou para a gente, né? Puxa, você precisa fazer tal produto, mas eles deram, acho que, o caminho para a gente seguir e fazer o que a gente faz hoje. Exatamente. Então, todos os feedbacks que esses empreendedores nos passaram, tanto de burocracia quanto de termos que fariam sentido para eles, nos ajudaram muito, e certamente a gente quis automatizar o máximo possível e ser o mais justo possível também, com base em dados. Então, acho que isso tudo alimentou o nosso backlog até agora, e a gente deseja continuar para 2021 e nos próximos anos sempre com esse feedback retroativo dos empreendedores, para sempre oferecer as melhores soluções para eles. Sim, é engraçado isso, né? Então, muita gente fala, né? Onde você começa uma empresa? Eu acho que quando a gente começou e encontrou o nosso modelo, a gente não pensou no produto, né? Realmente a gente estava pensando no cliente, nesse segmento que a gente conhecia antes, e daí simplesmente essas pivotagens, ou como a gente chegou a realmente fornecer uma solução para esse segmento de empresas em modelo de assinatura, ele veio basicamente automático, né? Realmente desse feedback, e daí a gente falando com o setor, onde eles depois colocaram para a gente a necessidade deles, e a gente encaixou isso em algo que era um modelo escalável, replicável, baseado em dados, e onde a gente conseguia não ter um bias pela pessoa, né? Então, no setor de tecnologia tem muito isso também, onde você acaba investindo no mesmo perfil, né, de empreendedor, vamos dizer assim. E a gente queria fazer algo onde a gente entendia também as empresas por um ponto de vista de dados, né? Então, replicável, e onde a gente olhasse menos na cara das pessoas. Então, hoje a gente faz empréstimos sem parar, sem nunca ter falado frente a frente, principalmente nesse momento de pandemia com sócios e empreendedores. E acho que isso também é algo bem legal, né? Onde a gente consegue investir baseado nos dados, né? Nas finanças dessas empresas, e não simplesmente avaliando a pessoa ou em si o modelo de negócio dela, mas aquilo que gerou performance, que fez a empresa dela chegar onde está, e entendendo se aquela empresa tem a capacidade de crescer. E basicamente isso é um pouco da A55, né? A gente realmente analisar as empresas na capacidade de crescimento e dar para elas o capital de giro que fornece para elas esse crescimento, né? Fornece o crescimento para adquirir cliente, contratar gente e por aí vai. Eu lembro que a gente teve que mudar muito nossa forma de interagir com as equipes, nossa forma de mudar as atribuições também. Então, quando a gente começou, todo mundo fazia absolutamente tudo. Eu lembro que a gente teve um primeiro momento onde nós fazíamos todas as reuniões juntos, sem exceção. E aí, aos poucos, a gente se separou um pouco. Você falava mais com os empreendedores, eu falava mais com os investidores. E depois a gente teve um primeiro time pequeno, e no final de 2018, começo de 2019, com umas 10, 15 pessoas. E aí a gente começou a alocar um pouco melhor os esforços, não? E aí eu lembro que você passou por absolutamente tudo, desde operações de investimentos, business development, falar com os investidores. Então, tempos bons. Conta aí de como isso foi para você, essa experiência de passar por literalmente todos os cargos, todas as funções possíveis e imagináveis nesse momento. Foi muito bom, assim, eu tenho uma memória dessa época que é sensacional, de ter que estruturar todas as áreas, né, de ter que estruturar os primeiros loans. Basicamente no começo era só nós dois, a gente realmente tocava todas as operações juntos, ia para todas as reuniões juntos, né.
era ineficiente, mas foi um momento muito, muito gostoso, assim, de construção mesmo, né? Porque a gente precisava conversar muito para criar os primeiros modelos, né, da empresa e pensar no que ela seria. E depois logo a gente teve que se dividir, como você falou, e foi engraçado essa parte também, porque era só nós dois e a gente tinha que fazer tudo. Então, puxa, no primeiro empréstimo, eu lembro de a gente ter que criar os primeiros contratos, né, negociar, falar com o empreendedor, puxa, ser o motoboy, ser o analista, ser o cara de risco, ser a pessoa de investor relations que fala com os investidores, ser a pessoa de operações que fala com o fundo, né? Ou então, na época a gente estava ainda estruturando o FDIC, então a gente tinha que vestir todos os chapéus e foi uma experiência muito enriquecedora, né? Então onde você precisa fazer de tudo e correr atrás de literalmente tudo, mas onde a gente aprendeu bastante coisa também, né? Aprendeu fazendo, enfim, inúmeros erros e cagadas no meio da jornada, mas acho que no final das contas é assim que se aprende. E eu acho que estruturar todas as áreas, né, no começo de uma empresa é algo muito enriquecedor, né? Então, literalmente, quando não tem nada, qualquer coisa que você faz já é um avanço. E graças a Deus hoje a gente tem pessoas que ajudam a gente realmente no dia a dia, então que a gente conseguiu se substituir por pessoas muito melhores que a gente, né, naquelas devidas funções. Mas o começo foi muito gostoso, né? Então eu lembro também quando a gente lá pro final de 2018 começou a ter pessoas nos ajudando, nossa, foi um alívio enorme, né? Eu lembro de quando a gente começou e literalmente a gente começou a empresa, né? A grande maioria da empresa a gente construiu na cozinha do Hugo. De um apartamento pequeno, né, que a gente sentava lado a lado para discutir as coisas e fazer em conjunto, seja lá o que fosse planilha, o documento do Word, o business plan, do que a gente ia fazer. E de vez em quando eu ainda vou e olho essa documentação antiga, né, nossa. E era muito engraçado o que a gente colocava nas apresentações, o que a gente falava para os investidores, ou então aquilo que a gente vendia, na verdade, para os primeiros clientes, né? Era realmente o começo de algo que a gente estava validando e deu para ver quão rápido a gente andou. Eu acho que o maior perrengue realmente é você ter que vestir todos os chapéus, né, no começo da operação. Então, como é que você se vira, né, para fazer uma operação onde a gente no começo se dividiu, né? E acho que a maior divisão que a gente fez foi que o Hugo estava cuidando, na minha visão, pelo menos um pouco mais do passivo, então encontrando os primeiros investidores, fazendo esse pitch para os primeiros investidores da empresa e para quem ia investir nas primeiras dívidas, né? E eu olhando um pouco mais para a parte do ativo, então nesse caso o ativo seria olhando um pouco mais na construção do produto em termos de como ia ser a estruturação da CCB, um pouco o operacional, a análise das empresas. Enfim, negociar, né, negociar com os primeiros clientes também a dívida e, enfim, foi uma experiência engraçada, né, porque a gente obviamente não sabia fazer tudo, mas a gente teve que aprender na marra. E acho que foi um dos momentos onde eu mais aprendi na minha vida. No começo acho que foi fechar as transações, não? Porque era extremamente lento, era muito difícil convencer as contrapartes, a gente não sabia executar, era a primeira vez de tudo, então a primeira vez de fazer um contrato, uma CCB, uma clube de acionista, uma empresa fora, uma governança de TI dentro da empresa, uma automação mínima. Então a gente tinha que aprender tudo na raça mesmo. Então acho que isso foi o primeiro perrengue, ele foi mais técnico mesmo, de aprender a fazer as coisas. E acho que depois o que eu vi como um pouco mais tranquilo é quando a gente teve o primeiro time daquelas 5, 10 pessoas lá no WeWork, acho que a gente conseguiu passar as coisas, explicar como funcionava. E isso nos liberou muito tempo. E muito rápido o time conseguiu pegar as coisas. E acho que depois a gente teve a primeira questão de governança. Então, como que a gente se divide? Então, vamos parar de fazer 100% das reuniões em conjunto e cada um ia organizando uma parte do time.
E acho que isso foi o primeiro passo, assim, o passo para estruturar o time. E acho que depois, mas ainda eram coisas muito sob nosso controle. Então a gente simplesmente passava coisas que a gente já sabia fazer do começo até o fim. E aí acho que quando entrou principalmente a equipe de tecnologia em 2019, isso foi bem interessante, porque foi a primeira vez que a gente teve que delegar coisas que a gente não tinha a menor ideia de como fazer. E acho que isso foi bem gostoso também. E depois teve, em todos os aspectos da empresa, em crédito, em operações, em estruturação, a gente abriu o México também. A gente começou a entrar num momento onde os próprios processos e as próprias habilidades técnicas fugiam totalmente do que a gente sabia fazer. E aí a gente começou a ter um management mesmo que tocava de forma totalmente autônoma os processos. Com o bom, que é de realmente liberar a gente e compor um skill set muito forte, mas aí a gente teve que também aceitar que 90% das coisas a gente não vai ter a menor ideia de como fazer, então a gente vai ter que confiar muito, não somente em como que a gente se divide as responsabilidades entre nós dois, mas como que a gente divide também com outras pessoas e como que a gente cria uns fluxos e umas responsabilidades e acho que isso foi um grande aprendizado e acho que isso foi uma grande superação, acho que de 2019 para 2020. Então hoje a gente tem equipes de design, a gente tem equipes de front, a gente tem equipes de back, a gente tem equipes de infra, a gente tem até equipes de estruturação jurídicas e tal, e eu pessoalmente não tenho a menor noção técnica do que elas fazem no dia a dia. Então a gente trabalha muito mais por missões, então você tem a missão de entregar isso daí, o como você vai fazer, não temos a menor ideia, mas tem todo o suporte possível para te ajudar. Então, acho que isso é como que a gente passa de uma mini empresa com pouquíssimas pessoas, tudo na raça, para o começo de uma trajetória escalável. Vamos falar de cultura e como que a cultura da empresa evoluiu ao longo do tempo e qual imagem a gente projeta. Então, ao meu ver, a gente começou sem pensar muito em cultura, a gente pensava simplesmente em fazer as coisas acontecerem. E com a primeira turma de 10, 15 pessoas, a gente desenvolveu muito uma cultura de raça. Então, faz as coisas, não conta as horas, faz tudo, ninguém tem um job description muito quadradinho e se precisar ajudar o outro, a gente faz. E a gente desenvolveu muito uma cultura de colaboração. Eu lembro que no WeWork, toda noite a gente jantava juntos, a gente saía no bar juntos, a gente esperava a hora do shopping juntos. E isso foi uma coisa extremamente interessante. E depois veio muito uma cultura também de bastante descontraída. Então, como a gente passava tanto tempo junto, a gente ia comentando da vida de um, do outro, e ver como que a gente podia ajudar e flexibilizar também muita coisa. Então, acho que isso foi um marco muito grande. Então, do lado da cultura com as pessoas, acho que isso é um DNA nosso bem forte. O que você acha da evolução dessa trajetória de cultura dentro da empresa? Você precisa ter uma cultura única. E acho que daí a gente viu a necessidade de criar isso quando a gente começou lá no final de 2018 a ter um time um pouco maior, né? E onde a gente começou a destacar alguns pontos do que era aquela cultura do André e do Hugo, mas também aquela cultura que a gente queria trazer para a empresa, né? Então, aquilo que a gente via que estava dando certo e que a gente queria replicar e que a gente queria que outras pessoas agissem de maneira similar à nossa, né? Lá para o final de 2018, começou a trazer mais o pessoal de tecnologia e para mim isso foi um ponto onde a gente mudou muito cultura. Então, antes a gente tinha muita gente que vinha mais um segmento bancário na empresa e era natural, então, que as pessoas trouxessem, né, essa cultura de outros lugares que elas tinham trabalhado, inclusive eu e o Hugo, a gente vem de banking, né,
E quando a gente começou a encorpar um pouco mais o time de tecnologia, né, que tinha vindo de diversos lugares, com uma cultura bem diferente, né, da nossa, a gente se juntou. Então não foi algo onde a gente impôs uma cultura. Eu acho que essas primeiras pessoas, as primeiras talvez 15, 20 pessoas que a gente tinha justamente no Habitat foi o que começou a formatar a cultura que a gente tem hoje aqui, que realmente é uma cultura de muito colaborativismo, uma cultura onde a gente dá muita autonomia e auxilia muitas pessoas, né? Isso se replica hoje na empresa, nas mais de 60 pessoas que a gente tem, né? Uma cultura de muita ajuda, de o pessoal ir atrás realmente das coisas e resolver, né? Então, eu gosto de falar, o pessoal levanta e corta a bola, né? Ou se precisar passar para alguém, a outra pessoa também corta, mas que as coisas realmente vão para frente com um grande grau de autonomia aí, né? E é bacana ver como isso se formou, né? A gente era uma família, né? De 15, 20 pessoas que tinham um jeito de se colocar, um jeito de se pôr ao mercado e um jeito de trabalhar no dia a dia. E aos poucos isso foi se replicando para todo mundo e é o que a 55 é hoje. O que eu acho interessante é o quanto a gente conseguiu extrapolar isso bem além da cultura interna. Então, quando a gente vê com os clientes, com os parceiros, com os acionistas, o nosso jeito de se relacionar, acho que ele está muito pautado nisso, em autonomia, em discussões, em grande transparência. E acho que isso é algo que a gente conseguiu construir até na marca mesmo. Então, quando a gente se posiciona, o fato de ser muito parceiro do empreendedor e de ter muita empatia com ele e falar, cara, a gente estamos na mesma situação, já fomos exatamente na tua situação, então fica tranquilo que nossa situação e nossa solução ela vai te atender muito e que quando você falar com qualquer contraparte interlocutor na empresa, aí vai existir essa empatia e a gente vai dar a flexibilidade e o gás que você precisa. Então, acho que do lado dos clientes, até o jeito que a gente se comunica, ele é bem coloquial, ele é bem adaptado à realidade do empreendedor. E acho que até os próprios acionistas, eles gostam disso, eles querem sentir que eles empreendem junto com a gente com essa pegada. Então, é óbvio que a gente mantém um grau de excelência muito alto, porque é um mercado super competitivo, fintech, mercado financeiro, Brasil, América Latina, mas acho que a gente conseguiu combinar muito bem que é um jeito gostoso de trabalhar, um jeito de grande respeito e grande aposta nas pessoas, grande empatia com o empreendedor, então a gente literalmente quer que ele bombe, que ele voe, e a gente estrutura a empresa para isso. E misturando novas metodologias de trabalho, metodologia ágil, flexibilidade, cultura de feedback muito forte e de transparência. E acho que hoje nossa marca ela respira muito isso como empresa. Então, tanto do lado do RH, do lado comercial, do lado do mercado, acho que isso é uma coisa bacana e que transparece muito. Né? Sim. E acho que os clientes também dão esse feedback pra gente. Isso é muito legal, né? De quando alguém está sendo atendido, seja lá por alguém da parte operacional ou da parte de vendas, né? Ou então mesmo quando a gente está falando com um parceiro, né? Eu acho que esse viés de solucionar o problema da pessoa, né? Esse quesito de cultura e organização e posicionamento, o que você viu de grandes mudanças, de tanto as melhorias quanto as coisas que a gente perdeu com a pandemia? Pensando assim, fechando no ano, o que você enxerga? Olha, esse ano, né, de 2020, que é quando a gente está gravando, foi um ano onde a cultura em si foi muito importante. E eu acho que boa parte do que fez a gente conseguir segurar esse ano foi ter essa cultura unificada, as pessoas representarem bastante a empresa, né, de um jeito único, até perante cliente, investidor.
E eu acho que quando o momento da pandemia aconteceu, foi muito natural, né? Então, como as pessoas iriam se portar estando distantes, né? Então, eu acho que a maior dificuldade da pandemia é um pouco essa, né? Então, sem você ter o contato físico, então a gente realmente partiu para uma política de home office super compreensiva, né? Onde a grande maioria das pessoas voltou para casa, inclusive tem muita gente que saiu, por exemplo, de São Paulo, Florianópolis, que é onde a gente tem os maiores escritórios, né? Foi natural, eu acho que grande parte foi natural. Então as pessoas foram em casa, tinha esse medo inicial, né? A gente sentiu esse medo inicial nas pessoas, mas elas continuaram se portando da maneira que a gente vinha operando na empresa. E mesmo tendo que fazer contratação, que a gente fez muito mais contratação durante o período de pandemia do que a gente teve que, por exemplo, fazer demissão ou corte de custos, né? Deu para perceber que as pessoas interagindo uma com as outras começaram a aderir à cultura mesmo numa política de home office, né? Então isso que foi legal e que eu percebi, mesmo a gente contratando pessoas novas que vinham, obviamente, trazendo uma cultura diferente daquela que era nossa, porque elas trabalham em outros lugares, elas começaram a operar naquele modus operandi da 55. Então mostra que nossa cultura realmente é escalável, né? Mas falando até um pouco mais da pandemia, foi obviamente para qualquer fintech, para qualquer pessoa do mercado financeiro, foi um momento conturbado e foi para a gente também, né? Lembrando do momento. Então, apesar de ter uma demanda muito grande, né? Porque obviamente a gente fazendo crédito para esse setor de tecnologia e com empresas que precisavam de recursos para sobreviver à crise, né? A gente teve um pico de demanda de crédito, mas ao mesmo tempo teve um pouco o lado dos investidores, né? E o natural no mercado, né, é que você tem aquilo que você chamava de flight to quality, que foi algo que a gente sentiu esse ano. E o flight to quality nada mais é do que as pessoas começam a investir em ativos que são ativos mais conservadores, maiores, mais resilientes, então em empresas maiores, né? Ou então sair de investir em empresas pequenas para investir ou na renda fixa, ou em ouro, ou em coisas mais seguras, né? E apesar de a gente ter performado super bem durante o período da pandemia, né, os investidores institucionais olham, né, obviamente, para a gente, quando a gente fala dessa parte de dívida, que a gente investe em pequenas e médias empresas no setor de tecnologia, né? E esse nome, pequenas e médias empresas, né? Então, um crédito pequeno, pulverizado, foi algo que teve uma saída dos investidores desse setor. Então, a gente teve maior dificuldade para conseguir novos recursos, né? E assim como nossos parceiros também tiveram dificuldade de conseguir novos recursos, mas a gente conseguiu mesmo assim, diria, continuar operando, né? E mostrar para aqueles que continuaram acreditando na gente, nos investidores que continuaram acreditando na gente, que a gente conseguia ser resiliente bem nesse período. Então, acho que algo que foi bem interessante que aconteceu foi que a gente conseguiu reduzir, inclusive, as nossas taxas de atraso, né, enfim, de empréstimos que estavam com parcelas atrasadas, bem na contramão um pouco do mercado, que deu, eu acho que para os investidores, mais conforto em continuar investindo mesmo nesse momento de pandemia na 55, né? Como você viu isso em relação aos investidores, os nossos anjos? Acho que os investidores têm aqueles que eram para entrar e tem aqueles que já estavam a bordo. Então, aqueles que já estavam a bordo, foi muito mais um discurso de transparência, de falar, olha, a gente vai adotar um caminho de camelo durante alguns meses, muito mais do que um unicórnio. Então, vamos segurar as pontas, garantir a sobrevivência, garantir a sustentabilidade da empresa e na hora certa de voltar a escalar, a gente volta a escalar. Acho que eles gostaram muito dessa transparência e reforçou muito a confiança que eles tinham. E depois tinham aqueles que iam entrar, eles gostaram também dessa transparência, a gente fez planos de contingência e planos com expectativas baixas durante alguns meses e foi exatamente o que aconteceu. Então acho que esse alinhamento, essa transparência e construir os planos a quatro mãos, acho que isso é
uma coisa que os investidores gostaram muito. E depois, acho que dentro da 55, a gente conseguiu também manter muito essa cultura via rituais digitais. Foi uma coisa bem nova para a gente tinha muito uma cultura de bar, uma cultura de interações, uma cultura de ir junto no fim de semana para uma praia X, uma fazenda Y. Então, replicar momentos legais de forma digital, o Smart Hour, all hands, drinks, apero digitais, acho que foi uma outra forma da gente se adaptar. E acho que nosso modelo, mais no quesito de crédito e financiamento online, quando a gente já trabalhava muito de forma digital, acho que isso não foi um grande problema, não. Então, acho que a operação em si não sofreu de forma alguma na operacionalização das operações, mas com certeza acho que do lado negativo da pandemia foi essa falta de contato entre as pessoas e, com certeza, manter uma confiança muito grande e transparência grande com os investidores. E acho que, como a gente conseguiu segurar essas duas pontas, não foi nada fácil, mas a gente fecha o ano em condições muito melhores do que a gente entrou nesse ano. Sim, inclusive, mesmo fechando o balanço do ano, né, a gente conseguiu crescer em termos de faturamento do ano passado para esse ano de 2020 em mais de 500%, né? Então, mesmo durante esse período de baixa, a gente conseguiu fazer algumas mudanças para que a empresa conseguisse comportar um maior faturamento e a gente veio expandindo, né? Então, no começo do ano, a gente tinha um pouco mais de 40 pessoas e a gente está terminando com 60, né? Então, a gente, mesmo num ano de pandemia, a gente acabou crescendo 50% em número de pessoas e 5 vezes em termos de faturamento. Podia ter sido muito mais, obviamente, né? A gente realmente teve que segurar um pouco no começo da pandemia, mas, em geral, eu acho que essa cultura de colaborativismo, essa parte de o pessoal trabalhar junto, nos preparou melhor para um momento igual esse, mesmo não tendo esse contato físico pessoal, né? E pensando em 2021, o que você vê de grandes frentes e de grandes batalhas para a gente crescer mais rápido e reforçar nosso propósito? Bacana, boa pergunta. Acho que 2021 vai ser um ano aí de diversos desafios, né? Então, boa parte do que a gente fez esse ano também foi incrementar bastante P&D, né? Então, a gente lançou novas linhas de negócio, entrou em novos mercados, automatizou muito do que é a nossa esteira atual, né? Então, começamos a deixar alguns processos muito mais escaláveis e replicáveis. E 2021 é um ano para apostar em crescimento mesmo, né? Então, enquanto em 2020 a gente fez algumas mudanças estratégicas na empresa e algumas mudanças para a gente conseguir ter essa maior escalabilidade, o ano de 2021 vai ser um ano para a gente colocar isso a teste, né? Então, realmente expandir o nosso negócio, conseguir ajudar muito mais empreendedores, ter uma capilaridade, né, do nosso produto maior. Então, uma das coisas que a gente fez nesse ano foi, por exemplo, diminuir o ticket médio, começar a trabalhar com empresas menores, até pelo grau de automação que a gente começou a dar para o processo, tendo a capacidade de entrar nesse segmento, né? Então é um ano onde a gente precisa investir para conseguir realmente atingir novos mercados, atingir novas empresas, já que a gente abriu um mercado novo, entrando aí no mercado de e-commerce, né? E não só no mercado de assinaturas de tecnologia. Então é um ano para realmente colocar coisas para serem testadas, validadas e entrar em um momento de crescimento exponencial para essas novas frentes e esses novos produtos. Então estou super empolgado, né? É um ano de realmente grandes validações e grandes testes, e onde a gente pretende crescer bastante, já que o ano de 2020 foi mais um ano de investimento e P&D, né? Onde a gente fez várias modificações necessárias na empresa, seja lá no âmbito administrativo, no âmbito de produto, posicionamento. Então teve muita coisa nova que a gente precisa realmente testar
agora em 2021 e conseguir crescer mesmo, né? Então estou empolgado pelo desafio. Acho que é um desafio que vai estar pautado muito em execução, né? Em a gente conseguir azeitar aí os nossos processos e continuar crescendo. E eu acho que isso é o que vai dar o direcionamento para a gente durante o ano que vem, 2021, e possivelmente aí os próximos 2 anos, até uma próxima captação, ou até a gente conseguir atingir aí uma taxa de crescimento que seja interessante, né? E você, o que você vê como desafio, futuro para a gente? Acho que 2021 vai ser um grande ano de execução. Então, a gente tem a infra, tem os dados, tem bastante talentos. Agora, a gente tem que replicar via uma execução excelente isso 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Então, para isso, a gente vai precisar de mais talentos também, mais sócios, não? Somos uma empresa que sempre procura mais sócios. Então, executivos que querem percorrer esse caminho com a gente. Então, reforçar o time com mais pessoas excelentes, crescer em canal. Então, realmente, agora que a gente vai atrás de empresas de assinaturas, de software, de e-commerce, que são mais típicas do novo normal e que a gente quer realmente democratizar esse acesso ao empreendedorismo via um capital dedicado, a gente vai ter que crescer muito em canal com uma grande capilaridade. Então, acho que essa distribuição, essa integração, essa jornada vai ser a grande peça-chave da execução. E do resto, manter as equipes muito unidas nesses meses que vêm, que acho que a gente vai continuar bastante de home office. E depois se preparar efetivamente para esse scale-up nesse novo normal. Então, acho que são os grandes desafios que eu vejo e a gente tem que conseguir entregar na ponta do empreendedor essa solução de crescimento. Então, para que ele não veja a gente apenas como dinheiro, mas como um grande parceiro integrado, empático para crescer, e se a gente conseguir entregar isso até o fim do ano que vem, para mim seria uma grande vitória. Bom, esse foi o primeiro podcast da 55. Espero que vocês tenham gostado e tem muitos mais a vir. Teremos mais podcasts para vocês com pessoas que trabalham na empresa, que fazem parte dos nossos ecossistemas, e esperamos muito que vocês gostem, que seja instrutivo e que isso agregue nesse propósito nosso de fazer a nova economia crescer nesse país e na América Latina.